Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do primeiro versículo, verso 1 em diante. Isaías 53, versículo 1. Como eu falei, a gente já foi grandemente abençoado aqui. Vou tentar ser breve, tentar ser bem direto aqui no que Deus tem colocado no meu coração hoje. Isaías 53, 1. Amém? Quando se encontraram, diga amém. Vamos ler, diz a palavra: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Somente até aí. Mas pode dizer amém, queridos? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela palavra tão conhecida, a palavra de Isaías 53, a profecia do Messias. Obrigado, Senhor, porque podemos ler essa profecia sabendo que ela já se cumpriu, e te agradecendo porque ele fez tudo isso que havia sido falado que faria. Senhor, o Messias Jesus, ele veio ao mundo, veio em carne, morreu por nós. Ele levou as nossas culpas, como cantamos aqui, como celebramos aqui na Santa Ceia. Mas também queremos e precisamos lembrar que ele ressuscitou o terceiro dia, vencendo a morte. Por isso te agradecemos,
Senhor, que nem a morte pode vencê-lo. Senhor, Ele tem o controle da vida e da morte. E hoje estamos aqui diante da Tua Palavra, e que essa leitura por si só já venha abençoar as nossas vidas, nos conscientizando. Senhor, mas que Teu Espírito agora, nesses minutos que ainda temos, possa visitar, ó Deus, cada assento onde tiver uma pessoa. Senhor, como foi lido no início, que a Tua Palavra, que é cortante, é penetrante como a espada de dois gumes, Senhor, ela é eficaz para fazer a cirurgia, Senhor, para remover a mentira, o engano, Senhor, para mostrar a verdade. Senhor, que o Teu Espírito, não eu, pois sou falho, mas o Senhor, através da minha vida, possa falar conosco, e a Tua Palavra venha desvendar, a Tua Palavra venha alcançar e acessar o interior de cada um de nós, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Irmãos, perdão, uma profecia de cerca de 700 anos, vamos dizer, né? Antes do nascimento de Jesus, uma profecia de cerca de 500 a 700 anos, talvez um pouquinho mais ou menos, não importa, mas muito tempo antes do nascimento de Jesus. Aqui esse texto é tão forte, ele é tão fidedigno aos fatos, né, narrados em Mateus, Marcos, Lucas e João a respeito de Jesus, né, que é mais do que uma profecia, como se Deus tivesse levado o profeta lá no dia da morte de Jesus, dos açoites, da via dolorosa, e tivesse mostrado para ele exatamente o que aconteceria com Jesus. Quantos creem que o Espírito Santo revela o futuro? Quem crê, diga amém. O Espírito Santo revela, e revelou ao profeta Isaías, né, uma profecia que Deus comunicando a salvação. Esse texto aqui está contido no Evangelho. Pastor, mas nós estamos no Velho Testamento. Pois é, mas a obra da cruz está aqui. A palavra do Evangelho, a palavra de salvação, a obra redentora de Jesus está aqui, Isaías 53. Como está em todo o Antigo Testamento, se você olhar, se você estudar e se você pedir para o Espírito Santo te mostrar. Até mesmo como aconteciam os sacrifícios no passado, era uma sombra daquilo que Jesus faria para nos remir dos nossos pecados. Quem crê, diga amém. Amém. Então nós precisamos olhar para esse texto com carinho, lembrar a mensagem do Evangelho, do plano da salvação. O interessante é que o profeta começa dizendo, aliás, perguntando: quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa pregação? Algumas traduções vai estar escrito lá: quem deu crédito à nossa pregação? E dar crédito é algo interessante, porque muitas vezes você até crê, mas você não dá crédito, não dá atenção, não dá ouvidos à mensagem, né? A informação que chegou. Então o profeta começa perguntando: quem creu? E parece que ele está vendo a história, querido, a história inclusive de Israel, do povo de Deus, a história dos judeus que não reconhecem Jesus como Messias, e de que João vai precisar escrever lá no capítulo 1 de João, né, de São João, ele vai dizer assim: veio para os que eram seus, ou veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas ele conclui dizendo: mas a todos quanto receberam. Quantos receberam Jesus na sua vida? Diga amém. João vai dizer: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Sabe, aceitar a Jesus, mas te dá esse direito. O direito à vida eterna, o direito à salvação, o direito à remissão do pecado, porque a salvação não é uma imposição, a salvação é um convite gentil. Já viu aquela canção Quebrantada, que as crianças gostam, né, de apresentar? Já apresentaram, lá em casa gostam de cantar, se tocar no rádio eles cantam alto, né? O refrão vai dizer: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
Brasil. Quem conhece? Diga amém. Todo mundo, né? Hoje não tem nem que perguntar. Então é exatamente isso. A salvação não é uma imposição. A salvação é um convite que, quando você crê e diz eu aceito, você recebe, simples assim. Não, mas o que vai acontecer? Queridos, simplesmente você creu, você se arrependeu e você entregou a sua vida, acabou. Você pega esse presente e abraça, ele é teu, mas você não é obrigado. Você, quando não crê, você está dizendo não, obrigado. E Deus também vai respeitar isso. Não, obrigado, não, eu não quero. Olha, é muito bonito, mas não. E aí Deus vai respeitar o livre arbítrio de cada um de nós. É por isso que Isaías está perguntando: quem deu crédito a uma mensagem de salvação, a uma mensagem? E é impressionante o argumento dos judeus, porque esse texto da Bíblia hebraica, quantos sabiam que a Bíblia hebraica tem o mesmo conteúdo, exatamente a mesma coisa que está escrito no nosso Velho Testamento, está escrito na Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica? Quem sabia disso? Você não sabe, fica sabendo. A Bíblia hebraica, ela é igualzinha à nossa, não exatamente igual, porque as ordens dos livros são diferentes. Tem livros que não são primeiro e segundo, por exemplo, é um livro só. Tem alguns livros que para nós são dois, mas o conteúdo é o mesmo, a mesma coisa que está escrita. Mas eles não aceitam Jesus. Eles reconhecem que Jesus existiu, que foi um grande homem, mas eles não aceitam Jesus como Messias. Só que tem textos na Bíblia que deixam claro que Jesus é o Messias. Um deles é Isaías 53. Sabe qual é o argumento que eles utilizam? Eles dizem: não, essa palavra, vocês estão distorcendo. Essa palavra está falando de Israel. Está falando do povo de Deus. Mas quando você começa a ler, ele está falando de um homem santo, de um homem que vai pagar a culpa por um povo pecador. E quando você vai para o contexto, queridos, porque a melhor maneira de interpretar a Bíblia, essa é uma das regras mais básicas, é a própria Bíblia. Diga comigo: a Bíblia interpreta a Bíblia. Não pegue textos isolados e ache que você está certo. Existem textos, existem contextos, existem. Então, quando você vai ver as profecias de Jeremias, de Ezequiel e tantas outras, você vai encontrar lá Deus falando que um dia ia mandar um libertador. Você vai ver lá falando dos gentios. Quem são os gentios? Todo povo que não é judeu somos nós. Nós somos considerados no Antigo Testamento gentios, que não éramos povo. Mas você vai encontrar várias referências, Deus dizendo assim: um dia eu vou atrair toda a humanidade, os gentios se dobrarão, os gentios me adorarão, os gentios me servirão. E isso só é possível porque Jesus veio para nos adotar, para nos comprar, para nos incluir como povo de Deus. Quem está entendendo, diga amém, querido. Então fala para o teu irmão do teu lado: você é povo de Deus. E aí as bênçãos de Abraão estão na sua vida. Você é sacerdócio real, você é nação santa, geração eleita, disse o apóstolo Pedro. Você, pelo sangue de Jesus, pode ser salvo, é justificado, é incluído. Sabe, queridos, quando alguém não quer dar crédito a uma informação, ele distorce, ele inventa, ele ouve outras teorias, ele ouve outras coisas. Mas, querido, como pode você e eu, que já tivemos uma experiência de que esse Jesus é real, que já transformou nossas vidas, que já mudou a nossa história? E aí aqui começa a falar do sofrimento de Jesus. Como eu falei, eu vou ter que resumir bem aqui, mas vamos pegar ali alguns. Versículo 2: porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nele beleza que
que nos agradasse. Eu, queridos, acredito que Isaías está vendo Jesus na cruz. Isaías está vendo um homem transfigurado, desfigurado, um homem torturado, um homem com as mãos e pés furadas com cravos enormes, uma coroa de espinho que perfurou gravemente o seu crânio. Um homem que antes de ser levado àquele lugar, quase que agonizou a ser espancados com açoites que tinham na sua ponta objetos cortantes como ossos de animais e algo de ferro que dilacerou as suas costas, que deixou suas costas em carne viva. E que era tudo dentro de um projeto onde ele precisava pagar pelos pecados de toda a humanidade. Então, naquele momento, não havia beleza, não existia você olhar para Jesus e ver beleza, porque ele estava numa situação totalmente destruído no seu físico. Quando as pessoas olhavam, elas viravam o rosto. Olha só o que está dizendo aqui, versículo 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Sabe quando você não consegue ver, quando você não quer ver? Ele era desprezado, e dele não fizemos caso.